né, iremos. Céu é um lugar onde nós voltaremos, amém, amado? Céu é um lugar da nossa origem. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que o Senhor nos gerou nele, amém? Então, primeiramente, nós fomos gerados, diga, no céu. E por termos sido gerados no céu, temos a necessidade, amém, de termos contato com o nosso Criador, aquele que nos gerou. Todo vazio dentro do homem, né, ela tem a expressão de uma ausência, de um vazio. Em Gênesis diz que quando Adão peca, ele foi, diga, expulso. Amém? Tu imagina alguém, há muitas teorias, muitas conversações teológicas a respeito de quanto Adão e Eva ficou no paraíso. Mas uma coisa se refere que a Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, Deus vinha falar com ele. Deus vinha conversar com ele. E não era uma conversa, sabe, um monólogo, que muitas vezes as nossas orações parecem um monólogo, né? Parece que somente nós estamos falando, mas Deus parece que não está ouvindo e parece que Deus não fala. É ou não é verdade? Quem já se sentiu assim? Né? Parece que é um monólogo, parece que eu só falo, né? E parece que Deus não me ouve, parece que Deus não está ali. É uma sensação muito estranha, porque ela se expressa como uma ausência. Então imagina agora Adão, durante todo esse período. Uns dizem que Adão viveu 14 mil anos, outros dizem que Eva 13 mil anos, que a mulher foi criada 1000 anos depois de Adão. Né? Mas são muitas especulações. Mas a grande realidade é que Deus, diga, Deus visitava todo dia. Você, com certeza, você tem já a experiência da ausência, não é verdade? Sabe, quando você convive com um familiar, né, muito apegado, e às vezes ele nem falece, às vezes ele pega, só muda de endereço para longe. Mas você estava tão acostumado, né, verdade, com aquela presença, com aquele relacionamento, que a partida dele, né, parece que, né, desocupa um lugar da tua vida, né? Sabe, e é reciprocidade também, a tua presença faz falta para ele. Agora tu imagina alguém que saiu de um lugar onde Deus falava face a face, onde Deus vinha todo dia, se assentava com ele, conversava com ele, ensinava ele, né? A presença de Deus era real, tão real quanto você está me ouvindo ou me vendo. Adão era 100% orgânico e 100% espiritual. Ele se relacionava com Deus face a face, diga uau. Mas um dia, como você já sabe, alguma coisa ia causar, né, a saída de Adão e Eva daquele lugar. Algo que, sabe, quebraria, estremeceria o relacionamento do homem com Deus. E naquele momento, né, em que ocorre a desobediência, aquilo que Deus tinha falado para que ele não tocasse e aconteceu, Deus ele vem agora e conversar com o homem. Olha só, Deus vem novamente. Eu quero que você entenda que Deus não chegou expulsando Adão e Eva. Deus não chegou, sabe, mandando eles embora. Deus chegou e perguntou, né? Começou no jardim, Adão, onde você está? Né? Deus veio no mesmo lugar, mesmo sabendo que o homem tinha errado, mesmo sabendo que o homem tinha pecado, e ele veio no mesmo lugar, ele veio, sabe, do mesmo local de encontro. Eu quero que você entenda, não importa onde você esteja, Deus sempre vai estar no lugar do que ele te encontrou. Ali Deus começa a chamar e Adão sai. O efeito, sabe, daquela transgressão, daquela desobediência, causa algo espiritual em Adão. Adão era espiritual, não precisava vestir nenhum tipo de roupa, não sentia frio, não sentia calor, sabe? Adão e Eva estavam nus e eles não tinham vergonha de estar nu. Eles não tinham vergonha, não tinham aquele constrangimento. Eles estavam diante de Deus e não se constrangia, né? Porque eles eram também espirituais. E nessa espiritualidade que protege, a espiritualidade agora vai ser rompida. Ele vem se encontrar
e está sendo coberto. Ele está coberto com folhas de figueira. Ele esconde, porque o pecado, ele vai mostrar, né, a tua nudez, vai mostrar a tua parte frágil, né, vai mostrar, sabe, aquela coisa que te constrange. E ele vai ali, de tanto Deus insistir, Adão, onde você está, Adão, onde você está, ele sabe que não tem como escapar de Deus. Eu quero que você entenda, não tem como nós escaparmos dos olhares do Deus Todo-Poderoso, amém? Se você subir ao céu, ali eu estarei. Na profundeza da terra, eu também estarei. Amém? E Adão, sabendo disso, ele sai, constrangido. E ele sai já falando, né? Adão, por que você não me atendeu? Porque eu ouvi a tua voz no jardim, eu me escondi. Por quê? Porque eu tive medo. Eu tive medo. Eu tive medo porque eu estava nu. Mas quem te mostrou que você está nu? Escuta bem, o pecado, ele mostra para nós. O pecado vai mostrar a nossa área frágil, amém, amado? Ele vai mostrar nossas vergonhas, escuta bem. E ali ele mostra que ele está nu. Ele se aparece diante de Deus agora no encontro, sabe, da presença de Deus nu. E ele pergunta, você comeu? Ele diz, olha, a mulher que tu me deste. Agora ele acusa Deus. Escuta bem, Deus, ele começa a tratar ali, e o que vai definir não é somente a iniquidade, a desobediência, mas a continuação da conversa, do argumento. Escuta bem, Deus, ele aceita arrependimento, mas ele não aceita o nosso argumento para o pecado. Quem está dizendo bem? Ali ele vai argumentar, a mulher que tu me deste. Olha, eu errei por causa dela. Eu pequei por causa dela. Né? Que tu me deste, me deu. Olha só o que tu fez comigo. Né? Tu me deu algo que prejudicou. Olha, mulher que tu me deste. Me deu e eu comi. Aí estou nessa situação assim. Sabe aquela situação agora, quando a pessoa erra, acusa o outro? Né? Sabe porque falou algo? Ah, porque a pessoa me deixou fora de mim e eu, né, me passei. Ah, porque a pessoa me tentou e eu cedi. Ah, porque isso, porque aquilo. Nós argumentamos, na verdade, que caímos na nossa fraqueza, uma tentação, porque fomos seduzidos, né? Não, a Bíblia diz que Eva não teve diálogo nenhum com Adão. Estava lá comendo gostoso, Adão viu, quer? Ah, me dá aqui. Comeu. Comeu. Aí Deus se dirige a Eva. O que aconteceu, Eva? Eva é a única que vai usar de sinceridade. E por causa da sinceridade de Eva, Deus vai prover a salvação do homem. Quem está dizendo amém? O que aconteceu, Eva? Ela não acusa Adão. Adão estava trabalhando, me deixou aqui sozinha, né? Estava lá fazendo botânica, estava lá andando nas águas, dando nominhos para os peixes, né? E me deixou sozinha, isso aqui é um tédio, eu tenho que falar com o macaco, eu tenho que falar com o leão, estou cansada disso. Não, ela não falou isso. Né? Ela não culpou. Ela simplesmente disse, a serpente me enganou. Ela me enganou e eu comi. Escuta bem, o que mais Deus preza é a sinceridade. O que mais Deus preza é a transparência. Que você não use de argumento, mas você fala realmente, sabe o que está acontecendo. Eu estou mal, eu me sinto tentado, eu sou fraco, eu sou frágil nesta área. Né? Sabe, quando você estiver diante de Deus, escuta bem, não use argumento nenhum, fala da verdade. Amém? Eu me sinto só, eu me sinto isso, aquilo, estou em busca de algo que não me preenche, acabo pecando, isso, aquilo. Fala a verdade para Deus. Fala a verdade para Deus. E ali Deus, né, dá a sentença do homem, maldita é a terra por causa de ti, Adão. Quanto a mulher, com dores dará a luz. Quanto a serpente, né, vai rastejar. Vai rastejar. E neste dia Deus coloca para fora. Porque tudo que não é usado com sinceridade tem que ser colocado para fora. Imagina agora você numa rotina, num cotidiano, onde, sabe, você tem tudo na mão, onde a glória de Deus exala naquele lugar, onde a presença de Deus é, sabe, é até tocável, palpável, Deus vem falar com ele, e agora Deus coloca eles para fora. Coloca eles para fora, um lugar sem recurso agora, onde tudo que eles tinham na mão, agora eles não vão ter mais na mão, agora ele vai ter que lavrar a terra. Onde as dores agora, sabe, o dar à luz para Eva era um prazer, escuta bem, né? Não se escandalize, Adão e Eva tiveram muitos filhos, e eles povoaram a terra, quer dizer, bem, quando o Éden foi fechado, colocado para fora, como é a sensação do primeiro dia, né?
Sabe aquela sensação de quando um ente querido, né, faleceu? E ele morava dentro daquela casa ali, né? Sabe? E você não tem mais a presença dele. Você sente aquela dor da ausência, né? Não só a dor da perda, mas a ausência, né? A ausência, escuta bem, olha, pode ser a pessoa mais chata, mas quando ela se for, você vai ter saudade até da rabugice dela. Não é verdade? Né? Até, sabe, da chatice dela. Até das manias dela. É na verdade. Agora Adão vai ter o primeiro dia, diga, de ausência. Eu acho que a pior coisa de um sentimento entre um filho de Deus com o próprio Deus é sentir a ausência. A ausência de Deus. A ausência de Deus. E nós vemos nos últimos dias que parece que as pessoas precisam fazer muito esforço, né, para Deus manifestar a sua presença. Parece que as pessoas fazem um esforço muito extraordinário. Parece que é com muito sacrifício para alcançar a presença de Deus, porque ele está com aquele sentimento de ausência, ele está com aquele sentimento de um monólogo, né? Aquele monólogo que eu falei, você está orando, mas parece que Deus não está ali. Parece que a ausência de Deus é real quanto a tua voz ecoando no teu ouvido. Parece, sabe, que aquele sentimento gostoso, aquela presença gostosa, aquele arrepio, aquele gozo de prazer, aqueles momentos, sabe, que você orava, sabe, 2 horas, 1 hora, sabe, quando você via ali, parecia que tinha passado só 10 minutos, era maravilhoso, é gozo, não é verdade? Sabe quando a ausência de Deus começa a se manifestar? Quando a oração começa a ser um peso. Quando está pesada a oração. Quando parece que eu tenho que, sabe, berrar para o céu abrir. Quando parece que eu tenho que jejuar e fazer muito sacrifício para que Deus me ouça, né? Sabe, parece a sensação dos profetas de Baal, que tem que se rasgar, que tem que se, sabe, berrar, não é verdade? E parece que há uma voz zombando no ouvido: onde está o teu Deus que não te ouve? Onde está o teu Deus que não se movimenta? Onde está o teu Deus que não age? Onde está o Deus? Parece que os céus estão de bronze, né? Quem já teve essa sensação? Amém? A ausência, o primeiro dia de ausência. Adão não sabe o que fazer. Você sabe o que é o problema na ausência? Nós não sabemos o que fazer. Nós buscamos fórmulas, nós buscamos estratégias, amém, para suprir aquela ausência. Tu imagina agora, Adão no seu primeiro dia, agora não tem mais o Éden. Ele não tem mais aquele tronco caído no meio do Éden ali, onde ele e Deus se assentava. Agora só tem deserto. Só tem solidão, né? Imagina você, muitas vezes a tua vida está um deserto, só tem solidão, e você procura muitas vezes suprir esse sentimento de ausência, de solidão, sabe, em coisas fúteis do mundo, onde nós queremos, sabe, suprir para ser saciado, né? Eu preciso me encontrar, está acontecendo, né? Eu preciso ser feliz. Minha vida está passando, e eu não sou feliz. Felicidade é um estado de espírito, porque a Bíblia diz, né, sabe que diante de Deus até a tristeza ela salta de alegria. Quem está dizendo amém? Então muitas vezes quando um sentimento de tristeza profundo que leva o indivíduo, sabe, a uma depressão, a sentimentos ruins, a pensamento de suicídio, sabe, a insatisfação de desesperança, porque olha, o seu panorama, Deus não está presente, porque se Deus estivesse presente, Ele curava meu filho, Ele resolvia isso aqui, Ele fazia aquilo lá, sabe, a ausência começa a nos perturbar. A ausência começa a fazer com que nós diminuamos os nossos passos em direção à fé. Quem está dizendo amém? A ausência nos leva ao comodismo. A ausência de Deus nos leva a uma preguiça espiritual. A ausência de Deus nos leva à desobediência. Sabe, em olhar para a Bíblia e tudo que ela fala, declara e manda, nós não queremos mais obedecer. Desde as coisas mais simples. Desde o congregar, desde o orar, desde o jejuar, desde isso, começa um sentimento, escuta bem. Muitas vezes o céu se fecha, mesmo você não sendo fiel.
Por quê? Porque Satanás sabe como derrubar o homem. O homem pode ser fiel, pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas a Bíblia diz que nos dias de Daniel, quando Daniel entendeu que estava acabando o cativeiro e o que ele tinha que ter uma revelação, como proceder dali em diante, a Bíblia diz que ele começou a orar, ele começou a buscar a presença de Deus. E ele era um homem acostumado a se ajoelhar e sentir. Quem está entendendo, diga amém. Quem quer voltar a ajoelhar e a sentir a presença? Mas assim, você ajoelhou, a glória desce, o gozo vem, e você começa a expressar em língua, você começa a orar, a adorar, as lágrimas começam a cair, você começa a sentir um fogo dentro de você. Eu não sei se você teve essa experiência de intensidade, mas a Bíblia diz que Daniel começou a orar. E Daniel agora é atacado pela ausência, um sentimento que Adão teve. Ele ora, mas não acontece nada, ele não sente nada. Ele não tem resposta de Deus. Tem pessoas que estão orando e Deus não parece que não está respondendo. Parece que Deus não está se movendo. Eu quero que você entenda, o inimigo está trabalhando para fazer você sentir a ausência. Ele sabe que quando você começar a sentir a ausência, você vai buscar em outras fontes. Vai buscar nos sites, vai buscar na internet, vai buscar nos relacionamentos, vai buscar no entretenimento, vai buscar nos prazeres, vai buscar na bebida, vai buscar no sexo, vai começar a buscar. Quem está entendendo, amém? Terceiro dia, Daniel ora. Não acontece nada. Né? E ele te colocou, sabe, no seu coração, não comer manjar algum. Né? Sabe, até que Deus respondesse para ele. Escuta bem. A ausência tem que te levar a um propósito. Quem está dizendo amém? A ausência tem que te levar a você a fazer algo, um propósito para a tua vida, para você resgatar novamente a intimidade com Deus. Quarto dia, Daniel, nada. Mas ele é profeta, gente. Olha, é muito complicado. É muito complicado para mim, para você, como homem e mulher de Deus, sabe, ficar esperando um estímulo emocional. Né? O que é um estímulo emocional, apóstolo? É apelar para estratégias, né? Gospel, entre aspas, de entretenimento, de mexer com o ego, ou em mexer com o emocional, para que você se mova, glorifique ou exalte a Deus. Escuta bem, Deus não precisa de nenhum teatro para mover. Somente no silêncio agora Ele pode se mover, gerar um gozo no teu coração, uma alegria, onde as lágrimas irão cair, onde as enfermidades serão curadas. Quem está entendendo, diga amém. Escuta bem, hoje nós estamos tanto instrumento, é na verdade, né? Sabe, eu pessoalmente detesto orar com som alto. Eu pessoalmente detesto orar com música, né? Sou mais do instrumental, né? Sou mais que não coloque as vozes, só coloque o fundo, para eu ter esse momento com Deus, para eu buscar essa presença, amém, amém? Onde eu falo e eu possa ouvir, amém, a voz de Deus. Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono dia, escuta bem, vai ter uma hora que você não vai aguentar mais, se você não tomar uma atitude em relação ao que está acontecendo na tua vida, vai ter um momento que você não vai suportar mais, vai ser um momento que você não vai aguentar mais, vai ter um momento que você vai abrir mão, sabe, da fé, da santidade ou da obediência, que está entendendo, diga amém? Passou-se o tempo, 12 dias, 13 dias, 14, 15, vai para 20 e vai para 21. No 21º dia, Gabriel desce. E aí sabe o que ele fala? Escuta bem, uma sensação que você pensa que você não é. A Bíblia diz que o anjo se apresenta a Daniel e diz, homem muito amado, desde o primeiro dia que você, sabe, voltou o teu coração para buscar a Deus, né, eu fui enviado, mas o príncipe da Pérsia, Satanás e seus exércitos, me impediram de passar. Escuta bem. Tem muita oração tua que Deus já respondeu, a resposta está presa. Por quê? Porque Ele sabe que Ele tem que causar o cansaço em você. Filha, você continua orando? Não, já orei, agora entreguei na mão de Deus, eu não oro mais. Agora eu não oro mais, eu desisti, não, agora eu entreguei na mão de Deus. Eu cansei de orar. Sabia que tem pessoas que já cansou de orar? Orou, aí você pergunta para ela, estou com problema, você cansa? Não, isso aqui eu já orei. Já pedi muito, após já pedi oração, já fiz isso, já fiz aquilo.
mas eu entreguei na mão de Deus, eu não vou mais orar. Escuta bem, Deus não esqueceu as nossas orações, mas o diabo trabalha para que você sinta ausência. Adão sentiu ausência. Como é que você acha que foi o primeiro dia de Adão? Só que o problema agora é que Adão ele vai ter que, buscar agora. Ele começa a buscar agora, ele fala de Deus, ele fala do amor de Deus. Agora ele não tem mais a presença de Deus, ele tem a ausência agora. Agora ele tem que fazer roupa para se cobrir, ele tem que usar métodos humanos agora, ele não tem mais a presença de Deus. A semana passada nós falamos da presença, hoje eu quero falar da ausência. A ausência de Deus, o que a ausência de Deus causa na nossa vida. O quão importante é você buscar a presença e desejar a presença, mas como você lidar com a ausência. Como você trabalhar com a ausência. Quem está entendendo, diga amém. Como você tratar a ausência agora que você está sentindo. Porque, escuta bem, os dias já eram difíceis e trabalhosos nos dias de Paulo. Dias mais difíceis e trabalhosos nós viveremos ainda. Quem está entendendo, posso dizer amém? Dias. Não que o Espírito Santo não esteja, mas que o mundo espiritual está tão saturado. E a estratégia continua a mesma. Faça ele sentir a presença. Faça ele sentir agora a ausência. Derruba ele com a ausência. Quando ele sentir a ausência, ele vai pensar que não há mais jeito para mim. Sabia que o pecado ele nos traz um sentimento de ausência de Deus? Quando nós pecamos, nós vamos orar, nós ficamos constrangidos. É na verdade. Nós ficamos constrangidos, nós dobramos nosso joelho assim, e nós falamos, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu pequei, Deus não vai me ouvir. Né? O que eu estou fazendo? Né? O pecado nos leva a um constrangimento, até na hora da adoração ou oração, não é verdade? Né? E às vezes ele maqueia com uma falsa realidade. Aí esse constrangimento te leva a que você perdeu aquela liberdade com aquele que você se relacionava. Nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser o tudo da nossa vida, amém? O relacionamento com Deus agora, escuta bem, você pecou, não tem um problema com o pecado foi resolvido no Calvário. O problema é você não falar do pecado, é você não resolver o teu pecado com Deus, amém? O problema é acusar as pessoas da nossa falha, do nosso erro, da nossa fraqueza. Isso aqui que está acontecendo muitas vezes, escuta bem, Deus nunca vai conseguir tratar pessoas, através de você, sem antes você ser tratado. Aquela ausência, né, faz com que agora busque a presença agora de Deus de outras formas. Abel e Caim levantam o altar, ou o pai ensinou a levantar um altar, o pai achou uma outra forma de se comunicar com os céus. Uma forma um pouco mais difícil, uma forma com sacrifício, uma forma assim, né? Com oferendas, ofertas ali, porque a Bíblia diz que, chegando, a determinados dias e tempos, Adão a Caim e Abel levantou o altar e levaram a oferta ali. Colocou um cordeiro e Deus ouviu, mandou fogo. Aquilo que agora que descia na terra, agora só manda expressões do céu. Nós queremos agora a presença, mas não só expressões do céu. Quer dizer, amém? É muito bom o movimento, glória a Deus, mas nós queremos não só o movimento, nós queremos a presença, nós queremos entrar neste lugar e sair deste lugar e sentir a Deus na nossa casa, no nosso coração, no nosso trabalho, no nosso caminhar, no nosso deitar e no nosso levantar. Quem deseja isso, diga amém. Deus não quer que você somente tenha um culto bom. Deus quer que o teu coração esteja cheio da presença, cheio da glória, e muitas vezes está cheio de ausência. A ausência leva a murmurar, a ausência leva a gente, a falar, coisas que não se deve falar. A ausência de Deus faz mal para nós. A ausência de Deus faz a gente pecar. A ausência de Deus leva a gente a perder o temor dEle. Escuta bem, a maior ferramenta do diabo chama-se ausência. Vai lá e faz com que ela não sinta mais a presença. Bloqueia os céus. Escuta bem. O diabo não pode com os anjos. Escuta bem, a Bíblia diz que era Miguel vindo e os demônios barrou ele lá. Não pode matar, não pode destruir, não pode isso, mas pode, né, causar uma demora. Quem está dizendo amém?
E ele mesmo disse, Miguel veio ao meu encontro e eu passei, amém, irmão? Escuta bem, dias que Deus vai começar a trabalhar em algo no nosso coração que se chama ausência. E eu quero falar de algo que aconteceu no coração de Yeshua, no coração do Messias, que ele irá sentir o que Adão sentiu, diga ausência. Mateus 26, versículo 36, muito conhecido. Muito conhecido entre nós. Jesus no Getsemane. Amém? O último dia de Jesus. O último dia antes dele ir para a cruz. Jesus já sabe tudo o que vai acontecer. Ele tem falado durante 3 anos e meio. Ele tem falado, olha, o Filho do Homem vai ser entregue aos seus algozes. Ele tem falado, olha, mas depois de 3 dias no ventre da terra, ele surgirá. Essa geração receberá o sinal de Jonas, como Jonas ficou 3 dias no ventre, sabe, de um peixe. Assim o Filho do Homem ficará 3 dias no fundo da terra. Quem diz amém? Ele vem falando. Mas uma coisa é você saber que uma fatalidade, algo muito ruim vai acontecer daqui a 1 ano, né? Daqui a 1 ano. Outra realidade é você chegar naquele dia fatídico, naquele dia que vai ocorrer. Jesus agora, ele pega os seus discípulos, sobe o monte, ali das oliveiras, e tem um lugar ali, sabe, chamado Getsemane, jardim do Getsemane. E diz assim, versículo 36, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando aos seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltando-se, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, e dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, dormi agora, repousai-os, que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Amém, amados? Glória a Deus. Muitas vezes nós pensamos que Jesus ele teve medo da cruz. Ele teve medo, ele vislumbrou todo o processo, desde a entrega, desde o espancamento, desde os açoites, desde as chibatadas. Ele ia levar 40 menos uma chibatada, que é 39. Com a zorrague, né? Sabe, 12 couros de, sabe, um chicote com 12 pontas de couro, com ossos ou pedras, ou ferro. Mas ali foi com ossos. Ele levou 40. Sabe aquele filme ali, né, de Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Né? Que aquela cena mais chocante é quando Jesus está apanhando com a zorrague, onde o soldado romano dá uma tão forte que abraça, sabe, aqui as ilhargas de Jesus, e quando ele vai arrancando, arranca pedaço de carne. Jesus não temeu a zorrague. Ele não temia a morte. Ele não estava pedindo para não passar por aquele processo ali. Não era o azorrague. Eu quero que você entenda, Paulo,
ele levou 5 vezes o que Jesus levou numa vez só. 39 menos o apóstolo Paulo levou. Também foi espancado, foi apedrejado, mas acabou cantando um hino na prisão. Bem, e ele disse assim: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E quando nós olhamos assim para o apóstolo Paulo, parecemos que Paulo é mais corajoso que o nosso Jesus, né? Nosso Jesus ia passar por uma vez, Paulo passou por 5, e Paulo ainda foi para Roma para morrer. Ele diz assim: eu estou indo para Roma para morrer, eu estou sendo entregue, sabe, como sacrifício em cheiro suave. E as pessoas dizem: vai não, Paulo, mas eu vou. Escuta bem, não era o problema. Jesus não temeu os cravos. Sabe, ele viu, ele vislumbrou ele sendo pregado. Ele, sabe, ele não temeu ser levantado, pregado, ali açoitado, sabe, com a sua carne rasgada, sabe, a cruz sendo levantada por cordas num buraco, onde, sabe, dá, sabe, mais ou menos 1 metro de profundidade. Quando a cruz bate no solo, né, rasga, sabe, seus pés, rasga suas mãos com aquele tranco. A coroa de espinho, ele não temeu a coroa de espinho. Em nenhum momento o nosso amado temeu. Ele não estava fazendo: passa de mim esse cálice, né? O cálice que ele estava se referindo, apóstolo. O que ele estava falando? Por que ele estava chorando no Getsemane? Porque agora ele ia sentir o que Adão sentiu, que era a ausência. Jesus agora levantado, sabe, ele está ali, clamando agora de uma maneira diferente aquilo que ele pediu, se pudesse Deus não fazer, não fizesse. Jesus agora ele vai começar a gritar: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que em aramaico quer dizer: Deus meu, porque tu me desamparaste. Mas espera aí, toda a vida Jesus chamou Deus de Pai. Toda a vida ele chamou de meu Pai. Ele nunca chamou durante a sua vida, seu ministério, seus discípulos, sabe, ouviram Jesus chamar, sabe, Deus de Deus, mas de Pai. Somente meu Pai. O que Jesus estava pedindo para passar o cálice é que Deus não se ausentasse, Deus não se distanciasse dele. Naquele momento ali que ele olha para o céu, ele não vê mais, porque Isaías 53 diz que com o cordeiro mudo foi levado para o matadouro, amém? Ele era um homem que sabe, que nada olhasse para ele desejar, porque ele estava desfigurado, ele estava inchado, ele estava sangrando. Nada víamos para o que desejássemos. Mas como um cordeiro mudo foi levado no matadouro, e ele levou sobre si nossos cansaços, nossas dores, o castigo que nos traz a paz, desde a geração de Adão, a nossa geração, até o fim da geração do arrebatamento. Quem está entendendo, amém? Ele levou o pecado presente, do passado do presente, ele está levando do futuro até hoje. Mas quando Deus olha para Jesus, ele se torna uma abominação, porque todo o pecado está sendo enxertado nele, amém? Deus se distancia, Deus vira as costas, e ele não vê mais. Escuta bem, aquele momento de não ver mais, aquele momento onde ele sabia que em todo momento o Pai estava agora, mas agora, aquele relacionamento agora, humano foi quebrado. Cadê o meu Deus? Onde é que você está? Por que tu me desamparaste? O que Jesus estava pedindo é para ele não passar pela dor da ausência. Quem dá, diga amém. A ausência. A ausência. Sabe quando nós olhamos para uma pessoa que professa a fé cristã e não vê mais o brilho nos olhos dela? Uma vez eu cheguei para uma pessoa e disse: olha, eu encontrei com a tua esposa, mas ao olhar com a tua esposa no mercado, para mim sofreu uma dor. Eu não vi nada nela. Eu não vi brilho. Eu não vi o espírito. Eu não vi nada. Ela estava oca. Ela estava seca. Ela estava um zumbi. Quem está dizendo amém? Aí disse: olha, você não congrega mais. Você não adora mais. Onde está você também perdeu o brilho. Você perdeu a presença. Você só tem, sabe, como Jesus diz em Apocalipse, você tem nome que vive, mas você está morto. Né? Você diz que vive, mas você está morto. Você está fraco, você está, sabe, se esvaindo. Você só tem o nome de que vive, mas você está morto. Você tem nome de crente, mas você não é.
vida. Vida de Deus. A ausência de Deus tira a vida. Tira o ânimo do nosso espírito. Jesus ali no Calvário, ele chora, grita, mas Deus já não volta mais. A Bíblia diz que ele morre na ausência, porque ele tinha que refazer o caminho novamente na ausência. Ele teria que, mergulhar nas trevas, novamente para trazer a luz, para novamente ligar o homem com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Ele grita ali, e diz, eu tenho sede. Eu tenho sede. Eles molham vinagre numa esponja, porque vinagre é analgésico, ele dá uma aliviada nas dores. Mas agora ele não vai poder beber aquilo ali para não aliviar. Ele vai ter que passar pela dor na íntegra, na plenitude da dor. E eles colocam ele ali na boca dele e ele rejeita. Faltam alguns momentos. A ausência de Deus. O que está matando mais Jesus não é nossos pecados. O que está matando Jesus é a ausência do Pai. Quem está, diga amém. Você já sentiu essa ausência ou está sentindo? Sabe quando você começa a andar sem razão mais de viver e saber para onde vai? Sabe quando o teu destino, você ainda que tenha trabalho, você não tem mais perspectiva do amanhã? Sabe quando você está mesmo num relacionamento, você não se sente inteiro? Você não se sente completo? Nós temos muitas reclamas. A ausência de Deus começa, a surtir alguns efeitos na nossa vida. E os efeitos, eles são cruéis. E agora refazer o caminho novamente para a presença. Como refazer o caminho novamente para a presença? A Bíblia diz que Jesus olha para o céu, né? Ele olha para o céu e diz agora, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ali ele inclina a cabeça e morre. E no momento que Jesus morreu, a Bíblia diz que houve, diga trevas. Trevas, porque onde haver ausência, haverá trevas. Houve trevas. Houve dessas trevas, assim, que houve um grande terremoto, que fizeram com que os soldados romanos fugissem, fizesse que o povo fugissem. Escuta bem, quando Jesus morreu, houve treva, terremoto, e a Bíblia diz que muitos mortos ali, que estavam ali enterrados, perto ali da cidade, ressuscitaram. Ele entra no seio da terra, o Espírito, e causa um impacto, o Senhor da vida, tocando a terra. O Senhor da vida, tocando o solo. O Senhor da vida mexeu com a terra, abalou a terra, a vida entrou na terra, fez que os mortos que estavam ali ressuscitassem e entrassem na cidade. Mesmo assim, toda aquela movimentação de ódio não para. As trevas se dissipam, o terremoto para. E eles vão se certificar agora, porque terremoto era comum. Comum não era morto ressuscitar. Quem está dizendo amém? E nem trevas. Ali eles vão, quebram as pernas do primeiro e do segundo, mas vê que Jesus está morto. O soldado pega uma lança. E o centurião, para certifica que ele está mesmo morto. Atravessa o coração de Jesus. E mesmo morto ainda, ele doa algo para nós. Diga sangue e água. Ele se esvai ali. Ele fica ali. E Jesus está no centro da terra. Eu quero que você entenda. Ele foi sozinho. Quem está dizendo a mim? O Pai não desceu ao Hades com ele. A ausência de Deus iria, a presença do Pai não iria com ele. Porque agora ele ia encontrar aquilo que causou a ausência, que fez com que Deus se retirasse. Amém? Fez com que a morte entrasse agora. Ele desce, o primeiro inimigo que ele encontra, diga, é a morte. A morte passa o leitor, vou reter você nessa dimensão. Eu vou reter você no mundo dos mortos, mas passa o leitor nele. E ele não tem pecado.
Porque a morte só pode reter quem tem pecado. Quem está dizendo amém? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Fala de separação. Morte fala de ausência. Né? Naquele momento da separação agora, Deus está ausente. Adão já também está separado de Deus. Escuta bem a ausência. Tome cuidado com a ausência. Nada pode substituir a presença de Deus, amém? Mas quando chegar a ausência, o sentimento da ausência, você vai ter que tomar uma atitude. E essa atitude, ela não vai depender de terceiros. Essa atitude vai depender do teu comportamento, daquilo que você vai fazer diante daquilo que você está sentindo. A Bíblia diz que ele vence a morte. Amém? E vence, diga, o inferno. Porque toda ausência denuncia pecado. Toda ausência, ela destrói e mantém o indivíduo numa dimensão onde o maior pregador do inferno foi até lá. Escuta bem, quem mais pregou sobre o inferno foi Jesus. Quem mais pregou, olha, o pregador que falou mais de inferno e perdição e juízo final foi Jesus. Quem está dizendo amém? E muitas pessoas não gostam de ouvir pregação do inferno. Muitas pessoas não gostam de ouvir, né, sobre o inferno. Escuta bem, o inferno é real. E o que te pode levar para o inferno? A ausência. Porque a ausência vai fazer com que a gente faça tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Nós estamos num tempo agora de nos colocarmos em busca, diga, da presença. Mas você está vendo como o inimigo, Satanás, está conseguindo atingir seus objetivos, né? Você vê a humanidade agora, tudo agora, para tirar o homem, né, da presença e que o homem fique ausente, né? Se ausente dos cultos, se ausente da oração, se ausente da devoção, se ausente da comunhão. Escuta bem, isso já acontecia, mas agora a tendência é aumentar, porque o inimigo sabe que quando Deus vier e você estiver ausente, né? Deus sempre vem, diga, Deus sempre vem. Mas eu posso estar ausente. Sabe aquela pessoa que vem no culto, mas ela não está no culto? Às vezes eu chegava para a pessoa assim no culto, assim, olhava para a pessoa, via que ela não estava no culto. Depois do fim do culto, eu dizia, ô irmão, benção, paz do Senhor, paz do Senhor, glória a Deus. E eu perguntava, e aí irmão, a palavra te tocou? Tocou, ó, que palavra forte. Qual foi mesmo a palavra, irmão? Peraí, você está com tagarela falando 1h30 e você não sabe a palavra que foi dita quando você estava sentado, sabe? Porque onde tiver teu coração estará teu tesouro. Você estava ausente, sabe? Estava de corpo presente, mas não estava ausente. Sabe aquela missa de corpo presente, né? Você vai lá, você vai fazer a missa, o corpo do indivíduo está presente, mas você sabe que o indivíduo não está ali, o espírito dele, não é verdade? Né? Você está ali. Ele está ausente, a ausência de Deus, e ele não está sabendo o que fazer, ele não sabe o que trabalhar. Nós temos agora, num tempo agora de se levantar em oração, se levantar em comunhão, se levantar em jejum, se levantar em consagração, amém? Porque não tem como vencer a ausência, sem comunhão, sem vir falar para Deus, eu não te sinto mais. Eu acredito que muitos já tiveram experiência do seu primeiro amor, quem já teve? Sabe aquele fogo? Aquele que não importa o que diga, eu faço tudo. Não importa a hora, eu vou. Sabe, não importa o tempo, sabe? De jejum, de monte, de oração. Sabe, tudo para ele é prazeroso. Devorar a Bíblia, conhecer a palavra, né? Dizer, pastor, eu estou aqui, olha, tem alguma coisa para mim? O que eu posso fazer? Tem culto hoje, pastor? Tem culto hoje. Eu tenho experiência de amor, onde nós tínhamos culto 3 vezes por semana. Monte ainda, e alguém no domingo assim, apóstolo, não tem alguma coisa para a gente fazer não? Eu dizia, meu Deus, está fervendo. Está com o coração cheio de glória. Mas o tempo vai passando. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser pisado pelos homens. Diga misericórdia. Insípido.
Não dá para usar para nada. Sabe crente sem graça? Crente sem graça, qual é crente sem graça? Não dá glória a Deus, não tem ânimo de nada, dá desculpa para tudo. Quem está entendendo, diga amém. A Santa Ceia, tenha bem, tem a ver com a parábola das bodas. Eis que o Senhor mandou seu servo convidar. Eis que ele saiu, vai lá e convida meus amigos, meus convidados. E ele foi e falou com cada um. Mas os laços estavam, não sei se tão estremecidos, estavam tão ocupados com as coisas da vida que cada um dava uma desculpa. Eu casei e não posso ir. E você, comprei um arado, vou experimentar. Né? Cada um tinha suas escusas. Escuta bem, quando a ausência entra, nós começamos a usar de desculpas. Quem está entendendo, diga amém. Desculpa. Por que você não veio hoje, filho? Eu estava com dor de cabeça. Está com uma enxaqueca, apóstolo. Tem gente pegando carona no corona. Quem está, diga bem. Não, está amontoado o negócio. Está amontoado. Se você não perceber que a ausência está batendo na tua porta e você não vai saber como reagir. A Bíblia diz o que? Desperta tu que dorme. Levante dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quem está, diga amém. É hora de um despertar, igreja. Quem está, diga amém. É hora de um despertar. Nós estamos fazendo na quinzena, sabe, o Desperta Igreja, para orar, sabe, para buscar a face, porque não tem outro meio de reatar o relacionamento com Deus, a não ser através da oração, através da comunhão, através daquele momento que você tem esse tempo agora com Deus. Eu entro, na consagração e vou dizendo, eu ponho a mão no altar e começo a orar e falei, Deus, eu não quero cumprir protocolo. Eu não quero estar aqui porque eu sou sacerdote, eu tenho que estar aqui. Eu não quero me mover por uma obrigação de ter que vir porque tem que fazer. Eu quero entrar, sabe, nessas portas que outra palavra diz, entrai pelas portais da casa de Deus, com louvor, com adoração, com alegria, com um cântico novo. Quem diga amém? Eu não quero entrar e bater o cartão. Eu não quero bater o cartão congregacional. Porque quem não é visto não é lembrado. Não. Eu não quero. Eu quero entrar e dizer, eu vim para te adorar. Eu vim porque eu preciso de ti. Eu vim porque eu não suporto, Senhor, sentir a ausência. Eu não consigo, sabe, ficar distante um dia sem ti. Mas vale um dia nos teus atos que 1000 anos de qualquer outro lugar. Quando nós, sabe, privilegiamos a presença, a ausência ela não tem poder no nosso coração. A ausência ela não pode invadir. Quando sabe o maior monstro que aterrorizou Jesus foi a ausência. Quando ele olha para o pai, pai não está mais lá. Foi isso que ele pediu. Se possível, afasta de mim esse cálice. Eu não suporto ficar sem ti, pai. Eu não suporto ficar sem a tua presença, pai. A chicotada para mim tudo bem, o açoite tudo bem, os cravos tudo bem, a coroa de espinho tudo bem, as guspidas tudo bem, a pedrada tudo bem, mas a sua ausência não. A sua ausência não. Escuta bem, o que você tem que implorar é para que Deus não se faça ausente, amém? Nós falamos sobre a presença de Deus, como Moisés desejou a presença de Deus, como Moisés desejou, ansiou a presença de Deus, e como a presença de Deus, sabe, é imprescindível na nossa vida. Não existe cristianismo sem presença. Não existe. Deus tem que entrar com você, tem que sair com você, tem que tocar você. Deus tem que falar comigo, Ele vai falar com você através, sabe, do teu tempo de oração na tua casa, através que você abrir a palavra de Deus, você vai entender que não é um monólogo. Deus está presente na sua palavra, Deus está ali, ainda que você pense que Ele não está, Ele está. Ele está. Ele pode às vezes não se expressar. Sabe por que às vezes Deus não se expressa? É para nós intensificarmos mais a busca. A Bíblia diz em Jeremias que nosso Deus é um Deus que se esconde. Se esconde para quê? Para ser encontrado. Né? Eu amo os que me amam. Qual é o melhor horário após de encontrar Deus? Eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam, me encontrarão. O melhor momento é a madrugada. O melhor momento é aquele tempo ali, que escuta bem, você pode ter certeza, você tem um tempo na madrugada, Deus vai se fazer presente, você encontra Deus.
Escuta bem, porque na madrugada? Porque tu tem que se acalmar. Teu coração tem que desacelerar. Você tem que, conseguir, separar o teu pensamento daquilo que você está apegado, do teu dia a dia, do estresse, não é verdade? Nós damos muitas desculpas agora. Conseguimos ficar 2 horas na internet, no Face, no WhatsApp, na mídia, no filme. Mas não consegui buscar a Deus na madrugada. Está tão cansado. Mas foi dormir 2 horas da manhã porque estava vendo no Face. Estava no game. Né? Aí Deus se ausenta. Ausência ou presença, igreja? Quem quer a presença? A ausência de Deus nos fere. A ausência de Deus cria uma lacuna. A ausência de Deus nos faz pecar. A ausência de Deus tira o temor. A ausência de Deus tira o temor assim, filho. A pessoa peca. A ausência de Deus, a presença de Deus não está, ele está ausente. Ela não sente mais. E o que acontece? A Bíblia diz que a ausência cauteriza a mente. Que tendo a mente cauterizada pelo pecado, não lhe resta mais nada. A presença de Deus pode nos curar. A única coisa que pode curar como igreja, diga, é a presença. É o verdadeiro evangelho. Essa é a palavra. Ela cura, ela salva, ela restaura. Escuta bem, estamos à porta do arrebatamento. Estamos prestes, a passar agora por um momento mais crucial da nossa fé cristã. As portas, o cenário está tudo preparado, Jesus voltará. Mas Jesus vai voltar como nós entraremos na tribulação. E nós temos que entrar com a presença de Deus e não com um Deus ausente, amém? Nós temos que entrar com Deus, por quê? Porque eu preciso para vencer a tribulação, eu preciso para vencer o caos, eu preciso para pregar no meio da tribulação. Escuta bem, você não vai ver anjo abrindo o selo, nem tocando trombeta, as coisas vão acontecer, de uma forma que vai parecer natural. Você vai saber que os selos serão abertos por causa do cenário. Você vai saber que as trombetas estão sendo tocadas por causa das catástrofes que estão ocorrendo. Você vai saber, mas você não vai ver. Mas você vai saber porque você tem a presença. Você não tem ausência de Deus na tua vida. Deus não está ausente, Deus está presente. Escuta bem, é tempo de restaurar, diga, a presença. Às vezes eu olho para a pessoa e pergunto, como é que está o teu devocional? Eu nem tenho. Faz tempo que eu não oro, apóstolo. Mas quando eu oro, meu Deus, parece que o Monte Horebe está na minha cabeça. O peso da oração denuncia a ausência de Deus. Mas a Bíblia diz que a confissão, o melhor momento de você falar com Deus a respeito dos seus delitos é na madrugada. E não faça como Adão, não. Faça como Eva. Eu estou me sentindo tão só que eu estou pecando. Eu estou pecando por pensamento, eu estou pecando por palavra, eu estou pecando por atitude. O Senhor quer que eu fale a verdade? Eu nem sei se eu sou mais crente, porque eu não te sinto. Eu estou na igreja por estar na igreja, somente para não dizer que eu estou desviado. Diga misericórdia. É verdade. Tem pessoas que estão nessa condição, estão morrendo na fé, mas não pedem socorro, nem ministerial e nem para Deus. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém, e essa morte fala de morte espiritual, amém, amado? A Bíblia diz que Deus quer que todos sejam sarados, curados e todos sejam arrebatados. E a função pastoral é despertar a igreja, é trazer a igreja para esse tempo agora. Porque o que mais devemos temer é a ausência de Deus. A ausência de Deus. Aí eu choro, filho. Você vai chorar no filme. Tem pessoa que chora na novela. Tem pessoas que choram em algumas séries. O choro faz parte do nosso ser. Mas escuta bem, o choro genuíno é quando você está em silêncio com Deus orando. E começa uma compulsão. E você começa a chorar, não sabe por quê. Você começa a buscar a presença e dizer, Senhor, eu te amo.
Você perde as palavras, você perde o teu repertório, você perde a noção. Você só quer, sabe, chorar e adorar ao Senhor ali. Senhor, me cura, não te aparta de mim, não me lance fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. O que mais nós devemos temer nos nossos dias é perder a presença. Você tem a presença de Deus? O que mais me preocupa comigo é se Deus está comigo. É se Deus está presente comigo. Eu dobro meu joelho. E tem hora que eu digo, Deus, eu vou ficar calado. Porque a tua palavra diz que quando estiveres diante de Deus, fique calado. Seja, sabe, pronto a ouvir, tardio em falar. Muitas vezes você vai ter que ter um momento de silêncio com Deus para Deus falar com você. Amém, irmão? Deus quer falar conosco, Deus quer restaurar a igreja, Deus quer nos colocar em um posicionamento para criar e gerar esse grande avivamento que Deus quer. Deus quer levantar profeta, Deus quer levantar pastores, Deus quer levantar cantores, Deus quer levantar ministros, mas como Ele vai fazer com pessoas que sabe, estão sofrendo de ausência? Não, mas com pessoas que estão reagindo contra ela, que estão pedindo a presença, que estão invocando a presença, que estão buscando a presença. Amém? A ausência vai culminar na religiosidade. Né? Nós estamos vendo nos últimos dias a ausência de Deus culminar na religiosidade. Homens querendo atualizar a Bíblia, né? Falando agora até dos relacionamentos dos homossexuais. Se fosse só o Papa, tudo bem, mas agora o pastor Batista fica ruim, não fica? Né? Deus não vai mudar o que é imutável. Passará o céu e a terra. Isso aqui é mais atualizado do que o jornal de hoje. Você crê nisso? Escuta bem. Quando a ausência de Deus, você vê, a ausência de Deus saiu. Eu olhando aquele homem, falei, sabe, alguns pontos ali e tal, mas aí quando eu olhei nos olhos dele, quando ele começou a indagar, eu olhei, Deus não está ali. É um invólucro, é um recipiente oco, é seco. Pronto a blasfemar, pronto a falar heresia, pronto, sabe, a decair e causar uma decadência, se ajuntar com o anticristo. Diga misericórdia. A ausência, filho, gera profanos. Você pode ver, vai se levantar muitos profanos, mas também vai se levantar uma geração que sabe o que é presença, que vai reagir contra a ausência, que vai se levantar como um exército do Deus vivo e vai marchar e vai invocar a glória, e como nos dias de Elias, o fogo vai cair novamente. Você crê nisso? Vamos colocar um pouquinho de pé, filho. O louvor, por favor, vem aqui. Vamos buscar um pouquinho a presença? Amém? Vamos buscar um pouco a presença antes da Santa Ceia? Antes da Santa Ceia, escuta bem. Deus sempre está à disposição para aqueles que o buscam. Independente da condição que se encontra, em pecado ou não, mas se ele buscar a presença dele, Deus restaura. Quem está entendendo, diga amém. Um sentimento que tem que ser erradicado do nosso coração.